Paz do Senhor, amados. Hoje falaremos sobre o ensino da palavra de Deus. A importância que tem quando se ensina e quando se aprende a palavra de Deus. Afinal, ela é a palavra do nosso Deus. Ela é a base da nossa fé. Ela é o guia ou aquela que nos dirige, que nos orienta, que nos dá a segurança, enfim, em toda a nossa vida de crentes em Jesus. Nossa base bíblica poderia ser vários textos. Um deles é o Salmo 119, verso 130, por exemplo, que diz que a exposição das palavras do Senhor traz luz e dá entendimento aos simples, ou seja, às pessoas humildes, às pessoas abertas ao ensino. Visto que nosso Deus nos criou como seres ensináveis, é importante que usemos esta capacidade de ensinar, mas também de aprender o que Deus tem a nos dizer. Um dos textos que eu gostaria de ler logo de início, que vai nos orientar, é o livro de Esdras, capítulo 7 e o versículo 10, que diz: Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei de Deus, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esse versículo resume verdadeiramente o currículo do Esdras, este sacerdote escriba, que teve uma missão importantíssima designada pelo rei Artaxerxes, quando o mandou a Jerusalém, lá no ano 458. Está escrito no verso 14: Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição em Judá a respeito da lei de Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata, o ouro que o rei e os conselheiros, enfim, ofereceram para o templo, a manutenção do templo em Jerusalém. Então a missão do Esdras era não somente dar um ensino bíblico, ou um estudo, ou um seminário de Bíblia em Jerusalém, mas era uma função de ensinamento sistemático da palavra de Deus, e não só sistemático, mas continuado. Ele permaneceu vários anos em Jerusalém, ensinando a palavra de Deus, como o povo devia viver de acordo com a lei de Deus, que para nós hoje, mais popularmente, é chamada de palavra de Deus. Palavra de alguém é aquilo que ele falou ou que deixou escrito. No nosso caso hoje, nós temos a Bíblia Sagrada, que é a forma escrita, impressa da voz de Deus, a palavra de Deus, palavra que um dia ele falou para Moisés lá no deserto, no Sinai, enfim, através de toda a revelação do Antigo e também do Novo Testamento. Hoje a temos completa para a honra e glória do nome dele. Então Deus quer que o seu povo seja instruído, e isto não apenas uma vez na vida ou esporadicamente, mas de uma forma permanente. Tanto é verdade que a história nos conta, nos diz, nos orienta que a primeira leva de escravos que retornou para Jerusalém, no ano 538, 539 mais ou menos, logo de início reconstruíram o altar que havia sido destruído por Nabucodonosor há uns quase 70 anos, melhor dizendo, antes. Também reconstruíram o templo com muita luta, oposições de toda a ordem, mas em 516 o templo ficou reconstruído e igualmente começaram a sacrificar no altar, a realizar as festividades anuais. Tudo isso vinha acontecendo. Mas aparentemente o povo esqueceu-se de alguns detalhes ou de algo, ou arrefeceu a fé do povo, porque o Esdras agora tem uma missão de averiguar. Esse texto diz exatamente isto, esse versículo 14, que eu vou reler aqui. Porquanto és mandado da parte de Deus e dos 7 conselheiros para fazer inquirição ou averiguação de como está a situação do povo em relação à ordem, às ordens de Deus, à lei de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos divinos encontrados na lei de Moisés, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada. Que interessante, Deus está tocando no coração de um rei pagão para autorizar este escriba versado na lei, como diz no capítulo 7 de Esdras, a ir a Jerusalém, ensinar, averiguar detalhadamente como o povo está andando, se está cumprindo, se está obedecendo, se vai tudo bem ou não.
Agora, repito, o verso 10 que nós lemos é como uma espécie de resumo do currículo do Esdras, do preparo que ele tem. Ele é chamado nesse texto de escriba versado na palavra de Deus. E foi então encarregado de fazer isto, e foi com muita galhardia. Ao chegar lá, no ano 458, como dissemos, haviam se passado ao menos pelo menos os 58 anos em que o templo já havia sido construído, portanto, quase uma geração de judeus haviam já vivido na nova terra, ou melhor, na terra antiga mesmo, mas repatriados, vivendo uma nova realidade, o templo reconstruído, o altar também, os sacrifícios, mas algumas coisas não estavam bem, tanto é verdade que no capítulo seguinte, 8 nós temos a lista, no capítulo 8 de Esdras nós temos a lista dos que vieram, o jejum que ele propagou antes, promulgou e realizou antes de começar a jornada, orou a Deus, pediu proteção, não pediu proteção bélica ou militar ao rei, mas pediu a Deus em oração, porque também ficou envergonhado de pedir, ele disse isso, porque antecipadamente havia dito ao rei que Deus guarda aqueles que o temem, mais ou menos assim. E o interessante e maravilhoso é que Deus atendeu e guardou eles naquela longa viagem que foi de pelo menos 4 meses de tempo de deslocamento, de uns 1.600 quilômetros mais ou menos de distância. Mas no capítulo 9, nós temos de Esdras, temos uma confissão de pecados em que Esdras assume junto com o povo, porque ao chegar em Jerusalém percebeu que apesar de haverem levitas, sacerdotes, o templo construído, o altar funcionando, o povo havia se misturado novamente, estavam caídos de nível, de espiritualidade, tinham se associado a cultos pagãos, e isso entristeceu grandemente o Esdras, tanto que ele faz uma longa confissão de pecados, uma multidão depois se agrega a ele para igualmente confessar. E os que pecaram, os que se falharam, os que se desviaram, na verdade, foram todo o povo, mas principalmente, e a começar pelos cabeças, porque, na verdade, os líderes acabam tendo uma influência muito grande sobre o povo, e aqui não foi diferente. O capítulo 9 nos revela isto: nossos líderes pecaram. O versículo 1 do capítulo 9 diz assim: acabadas, pois, estas coisas, ou seja, a chegada de Esdras em Jerusalém, o ato de pesar a prata, o ouro em grande abundância que trouxeram da Babilônia, repatriando alguns recursos e alguns utensílios do templo que ainda estavam na Babilônia, trouxeram com eles, eram coisas de valor, de prata, de ouro e de bronze, pesaram perante os sacerdotes, conferiram tudo direitinho. Então, acabadas todas estas coisas, vieram ter comigo alguns príncipes, alguns nobres ou alguns líderes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. Isto é, os cananeus, os heteus, os heveus, novamente aquele povo antigo, estavam presentes lá em seus descendentes. Verso 2: pois tomaram das suas filhas para si e seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Quando quem manda não obedece à lei de Deus, em termos de palavra, de preceitos, o povo que ele comanda igualmente vai cair, e foi o que aconteceu aqui. É triste ver que uma liderança está fora da direção de Deus, apesar de conhecerem, porque já fazem pelo menos 70 e poucos anos, 79 anos mais ou menos, que eles foram repatriados, o primeiro grupo. Então eles estão ali há uma geração. Teve gente que já faleceu, uma nova geração surgiu, aparentemente foi arrefecendo, diminuindo a fé, foram abandonando aos poucos aquele fervor, aquele compromisso inicial que vemos no dia da celebração da inauguração do altar e também do templo, lá no capítulo 3, capítulo 4 e seguinte deste livro.
E agora Esdras encontra um quadro realmente lamentável. É possível que Zorobabel, que foi o líder que trouxe esse primeiro grupo, líder civil, e o Josué, que veio com ele também como líder religioso, provavelmente já tinham falecido. Então uma nova geração está presente lá em Jerusalém e não está cuidando devidamente das coisas espirituais. Este, então, foi o motivo principal, a missão maior do Esdras para ensinar, averiguar se a vida do povo, se a vida e o desenvolvimento da fé ou do culto no templo em Jerusalém estava realmente de acordo com a lei, de acordo com a revelação, de acordo com a vontade de Deus, porque quando falamos de palavra de Deus, estamos falando da vontade de Deus para o seu povo. E é isso importante lá no tempo de Esdras, de Neemias, como em nosso tempo também de igreja do século XXI. Precisamos atentar com mais vigor para a palavra de Deus, o que ele deseja, não é o que eu quero, nem o que eu desejo, nem o que eu gosto, mas o que Deus quer, o que agrada a Deus. E é isso que nós devemos, como crentes em Jesus, buscar sempre. Então Esdras chega em Jerusalém e encontra este quadro realmente lamentável no sentido moral e no sentido social, cultural e espiritual acima de tudo, de um povo misturado, é o que vemos aqui. Se misturaram via casamento, então evidentemente que as jovens que se casaram com os jovens judeus trouxeram suas crenças, vieram com as suas bagagens espirituais e morais, e houve essa mistura, cedendo um pouco aqui, um pouco ali, parece muito com o que a gente vê por aí afora em muitos arraiais, não é verdade? Mas Deus ainda preza pela santidade, pela pureza, e aqui está ele mais uma vez falando a respeito, usando, na verdade, o Esdras para efetivamente purificar aquele povo e trazer de novo eles para a palavra de Deus, de retorno à palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, o ensino da palavra de Deus é importantíssimo. Primeiramente porque ela revela Deus, quem ele é, o que ele quer, o seu plano, a sua essencialidade, a sua vontade. Glória a Deus por isso, né? Em segundo lugar, a palavra é fonte geradora de fé. Por revelar Deus, o que Deus é e o que ele quer de todos nós, os seus servos, adoradores. Gostamos muito da expressão hoje adorador, nasci para ser adorador e tal, mas muitos não atentam para a palavra de Deus, o conteúdo de algumas coisas que a gente vê em forma de adoração não passa de emocionalismo passageiro, superficial, e nós precisamos ter conteúdo verdadeiramente que agrade, que dê glória, que traga honra ao nome do Senhor, muito mais do que benefício próprio, nós precisamos honrar a Deus. A palavra é fonte geradora de fé. Romanos capítulo 10 e verso 17 diz isto. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela produz uma base firme sobre a qual nós construímos a nossa estrutura. O Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, as coisas que ainda não se vê. Então, quando Deus fala alguma coisa em sua palavra, eu acredito, isso é fé. É aquilo que Deus diz na sua palavra. Então, é na palavra de Deus que eu encontro essa base para a formatação de toda a estrutura da minha vida espiritual em forma de fé. Ela fornece uma base certa, base correta, adequada a uma vida cristã que dignifique, glorifique ao nome do Senhor nosso Deus. Que assim seja também em nossos dias. Ela fornece, então, essa base sólida. Constitui-se uma base eternal e imutável. É só lembrar de Mateus 24, 35, Jesus dizendo que passarão os céus, a terra, mas a minha palavra não passará. O Salmo 119, 89, para sempre a tua palavra permanece no céu. Ela é sempre a mesma, jamais envelhece, não precisa de renovação, apesar de ser muito popular e comum em nosso meio, alguém ler um texto conhecidíssimo e dizer, aqui está o texto tal, bem conhecido, mas a palavra de Deus se renova. Na verdade, a palavra não se renova, ela é a mesma sempre, nem precisa de renovação. Ela tem o mesmo poder, o mesmo vigor, e é esta palavra que Deus quer que a gente conheça, é esta palavra que Esdras foi mandado para Jerusalém para ensiná-la. A palavra de Deus também é produtora de santificação.
Jesus disse em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O apóstolo Paulo fala de uma lavagem da purificação pela palavra em Efésios capítulo 5 e o versículo 26. A palavra de Deus é efetivamente fundamental na vida do ser humano. Primeiramente, eu diria para hoje, ela significa a base para a nossa conversão do pecador, porque sem ouvir a mensagem da palavra de Deus sobre quem é Deus, quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu futuro, e eu jamais saberia que eu era um pecador se não ouvisse a palavra de Deus. É por isso que muita gente não se converte, porque não para ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, somos convencidos pelo Espírito Santo que usa essa palavra, então convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, conforme João, lá no capítulo 16, Jesus disse, verso 8. Então, a conversão, Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Em Romanos 10:14, Paulo diz, como porém crerão em quem nunca ouviram? Jamais crerão naquele de que nunca ouviram. Então é necessário a pregação. 1 Coríntios 1:21, falando da sabedoria humana, comparando com a sabedoria de Deus, Paulo disse que a sabedoria do homem é loucura perante Deus, mas no verso 21 ele diz, aprove a Deus salvar o pecador pela loucura da pregação. A palavra é importante na conversão. A palavra é fundamental, o ensino da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus é fundamental para a libertação. E aqui nós temos várias ilustrações do ministério de Jesus, nos milagres realizados. Um deles eu destaquei, que é o caso do servo do centurião, que rogou lá em Lucas capítulo 7, rogou para o que Jesus, mandou buscar Jesus para vir até a sua casa. Mas antes que Jesus chegasse, ele mandou outros servos dizendo, Senhor, nem sou digno que entre na minha casa. Dize uma palavra e meu servo ficará curado. E foi isso que realmente aconteceu. No final deste capítulo, você vai encontrar esta expressão, no final da parábola, melhor dizer, né? Ou da história, não é parábola não, da história do evento do milagre. Lucas 7:10 diz que o moço ficou inteiramente curado com essa fé que o centurião demonstrou, mesmo à distância. Jesus certamente enviou uma palavra de libertação para ele. Em João 8:32, conhecidíssimo de muita gente, diz que ao conhecer a verdade, ficamos libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento prático. Quando falamos de ensinar, pressupõe alguém aprendendo a palavra de Deus e praticando-a. Então, é a prática da palavra que nos torna realmente libertos. E uma outra função da palavra de Deus já é na edificação. Então, a palavra está presente na conversão do pecador, na libertação do pecador e na edificação do pecador. 2 Pedro 3,18 e outros tantos versículos vão nos informar que precisamos de leite. 1 Pedro 2,2, precisamos do leite não falsificado. E ali ele está falando da ação da palavra como nutrição para o novo crente. Que assim seja, que o nosso apetite pela palavra de Deus esteja alto e que possamos nos alimentar bem. Mateus 4,4 diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se é importante ensinar, é importantíssimo também aprender o que a gente está ouvindo. Tá? O Esdras estava disposto a ensinar. E será que aquela multidão estava disposta a aprender? Graças a Deus, eles estavam, pelo menos pontualmente, naquele momento, estiveram dispostos, sim, jejuaram, mandaram inclusive embora as esposas com as estrangeiras que haviam tomado. Foi uma coisa realmente espantosa, marcante, impactante que aconteceu como resultado do conhecimento da palavra de Deus. Então, foram ensinados e aprenderam, assimilaram, não só aprenderam, mas apreenderam a palavra, quer dizer, seguraram para eles, tomaram a palavra como base da sua fé. Que assim seja, é isso que Deus ainda quer de todos nós, que aprendamos a palavra, que retenhamos ela firmemente em nosso coração, esta divina palavra do Senhor, que é alimento para a alma, que é também bússola para nos dirigir nesse tempo difícil, como disse
o salmista no Salmo 119, 105, expressando que a palavra de Deus é como uma luz que ilumina o nosso caminho, mas também como lâmpada que ilumina os nossos pés. Deus em Cristo te abençoe poderosamente e que todos nós tenhamos mais amor, mais apego e mais compromisso com a palavra de Deus, porque não são muitos aqueles que estão compromissados em ensinar, mas que haja muitos compromissados em aprender a palavra de Deus. Amém.